Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar me ouvindo mais uma vez. Hoje eu vim falar sobre algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha 2 anos de idade, nessa época minha mãe, ela frequentava muito a igreja. E minha mãe sempre foi uma mulher de visão, sempre foi uma mulher que teve revelações, dons de revelação de Deus. E num desses dias estava eu e meus irmãos em casa, nós tudo pequeno. Provavelmente eles cuidavam de mim porque eu era o menor. E daí minha mãe estava na cozinha quando de repente Deus fala ao coração dela: mulher, eu vou levar um dos seus filhos. E daí ela começou a pensar e repensar e disse: não, Senhor, só posso estar ficando doida. Deve ser coisa da minha cabeça. E de repente Deus falou de novo: eu vou levar um dos seus filhos. E daí ela se desesperou e ficou se perguntando: Senhor, por que, Senhor? Por que, Jesus? E nesta mesma hora, enquanto ela estava na cozinha, eu e os meus irmãos estávamos brincando. E daí eu e minha irmã saímos lá pra fora pra brincar lá fora, lá na calçada. E de repente nós estávamos brincando com uma bolinha pequenininha de plástico, aquelas de piscina, bolinha de piscina. E daí minha irmã jogou ela e ela atravessou a rua e caiu no bueiro. Minha irmã disse pra mim: espera aí que eu vou lá buscar. E aí ela atravessou a rua, só que como eu tinha 2 anos, eu era bebê, inocente, nem sabia, né? Imaginei que era pra mim ter ido com ela. E daí eu fui atrás dela. Ela já tinha atravessado e eu corri a rua, no meio da rua, pra ir atrás dela. E de repente veio um carro. E aí bateu em mim, me atropelou. Daí o carro me atropelou e minha mãe disse que ouviu uns gritos na rua e foi lá ver o que era. Ela me disse que quando chegou lá, perguntou o que aconteceu. O pessoal da rua disse: seu filho foi atropelado. Provavelmente quem deve ter falado para as pessoas foi minha irmã. Minha irmã disse para minha mãe que eu tinha sido atropelado. Minha mãe disse: mas cadê meu filho? Cadê seu irmão? E ela disse que minha irmã disse que depois que eu fui atropelado, uma moto veio e me pegou. Logo em seguida, depois que o carro me atropelou, uma moto veio e me levou para o hospital. Minha mãe ficou se perguntando como pode ter acontecido uma coisa tão rápida. Mas aí ela se desesperou, se arrumou, pegou a bolsa, foi no hospital, disse para os meus irmãos ficar. Provavelmente ela falou para alguém ficar cuidando deles. Tá, e aí ela foi lá procurar foi no hospital, perguntou se eu estava lá, se tinha um menininho lá, falou meu nome. A moça disse que não tinha ninguém naquele hospital, então ela foi em outro. Chegou lá, a moça disse, ela fez a mesma pergunta, a moça falou: seu filho tá aqui. O filho tem 2 anos, né, um menininho. Ela falou: é, esse mesmo. Aí tá. Depois de alguns minutos a moça deve ter pedido pra ela aguardar. Aí ela aguardou. E depois de alguns minutos, os médicos chegou até ela e provavelmente o pensamento da minha mãe não era o melhor. Depois da revelação que ela teve,
As expectativas dela, na verdade, eram sem expectativas. Aí o médico olhou pra ela com cara de impressionado e disse: moça, eu não consigo acreditar o que aconteceu aqui. E aí ela falou, talvez ela ficou desesperada, dizendo: moço, fala o que aconteceu. E aí o moço falou: ó, o seu filho sofreu uma pancada de um carro que praticamente vinha em alta velocidade. Para não ter visto a criança, ele estava distraído e estava em alta velocidade. Mas o que me impressiona é que, como uma criança, um neném de 2 anos, possa ter levado uma pancada tão forte e não ter quebrado nada, não ter sofrido nenhum dano, nenhuma sequela. Seu filho só está arranhado por conta do chão, por conta do asfalto. E daí minha mãe ficou impressionada, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor. E depois ela foi... Talvez a primeira coisa que ela fez foi orar. Senhor, o que aconteceu, Pai? Por mais que eu esteja feliz de meu filho estar bem, vivo, o que aconteceu? Deus falou, Deus respondeu a ela dizendo: eu enviei o anjo da morte. O anjo da morte veio, na verdade. Só que eu enviei o anjo da vida, que na hora que era para seu filho morrer, ele não deixou morrer. Na hora que era pro seu filho ter levado uma pancada e dali morrido, seu filho não morreu. E até hoje eu me pergunto de onde surgiu o cara da moto, que depois daquilo ali pegou. Disseram que nunca viram aquele cara na vida. Minha mãe não conseguiu achar nem o nome, nem onde ele morava. Ai. Deus, ele acredita em nós. E às vezes é difícil, muitas das vezes é difícil acreditar. Tem pessoas que apontam a ciência, tem pessoas que procuram desculpas, tem pessoas que reclamam dizendo, se perguntando: por que que eu nasci? Por que que eu sou escolhido? Por que que eu? A resposta é simples. Deus acredita em você. Deus confia em você. Antes de eu nascer, minha mãe estava sem saber qual nome ela me daria. E de repente Deus colocou sobre ela, sobre o pensamento dela, um anjo. E ela lembrou do anjo Gabriel. Deus falou ao coração dela que o meu nome seria esse. E que eu seria um varão. E que eu tocaria muitas pessoas. Bom, creio eu que os planos de Deus, todos os planos que Deus projetou e planejou para você, pode até levar tempo, mas vai se cumprir. Em algum momento da minha vida eu posso até me perguntar: Deus falou tanta coisa sobre mim, e teve um dia que eu pensei em desistir, comecei a beber, eu queria fumar, eu queria fazer as coisas piores, eu queria fazer tudo de mal, eu queria me acabar. Mas as pessoas que viam fazendo aquilo, as próprias pessoas do mundo falavam que ali não era o meu lugar, falavam que não era pra mim estar ali. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano e um caminho para nós. Assim como Deus tem um plano, um caminho para mim, um caminho
Deus tem um caminho para você, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. E ainda que seja difícil, você tem que continuar. Se naquele momento Deus colocou algo sobre mim, Deus tem algo para você. Se Deus te tirou do vale, não foi em vão. Se Deus te tirou das trevas, não foi em vão. Se naquele momento era para você desistiu, não foi em vão. Se um dia era para você estar caído e hoje você está de pé, é porque Deus sabe os planos que Ele tem para você. A Bíblia diz em Isaías: porque os meus pensamentos não são os seus, e os meus caminhos não são os seus. A Bíblia diz em Provérbios: o homem pode decretar planos, mas a última resposta vem do Senhor. Independente da situação que você estiver passando, independente do vale que parece eterno, que parece não ter fim, que você olha e não consegue ver o fim, confia no Senhor. Confia que tudo Ele pode fazer. Confia que tudo Ele pode fazer. Que tudo Ele pode transformar. Independente da situação que você estiver passando, confia no Senhor. Se você estiver precisando de um socorro, a Bíblia diz em Salmos 121: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se tudo vai mal, se tudo está difícil e parece que não tem fim, confia no Senhor.